Eu quero falar um pouquinho agora com a Janaína Camelo, que acompanha também a decisão no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes fez uma determinação. E essa determinação foi depois ao plenário do Supremo, que já formou maioria para a manutenção daquilo que ele definiu para Bolsonaro. Janaína Camelo, explica pra gente como estão as manifestações dos ministros. Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Pois é, até agora 3 ministros votaram, como você disse, já formando ali a maioria, porque isso está sendo analisado na primeira turma, né? São 5 ministros. Então, votaram ali com o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino. Faltam votar Carmen Lúcia e Luiz Fux. É uma sessão em plenário virtual que foi convocada ali de urgência, né? Porque o judiciário está de recesso, os ministros estão, teoricamente, ali de recesso. Então, foi uma sessão extraordinária. Começou hoje meio-dia e vai até segunda-feira. Assim que foi aberta, já foi aberta ali com o voto do ministro Alexandre de Moraes e logo depois já formou maioria. Então, referendando essa decisão do ministro, que é qual? A decisão de recolhimento domiciliar de Bolsonaro entre 19 horas e 6 horas da manhã de segunda a sexta-feira, em tempo integral nos finais de semana e feriados. Monitoramento com tornozeleira eletrônica, não manter contato com embaixadores, autoridades estrangeiras, nem se aproximar de sedes de embaixadas ou consulados. E essas medidas, elas foram todas pedidas pela Polícia Federal com a aprovação, a autorização da Procuradoria-Geral da República. E nessa investigação, Evandro, a Polícia Federal reuniu vários indícios de que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro teriam cometido os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que inclusive é um crime considerado grave, né? E essa investigação contra Bolsonaro está dentro daquele inquérito contra Eduardo Bolsonaro que foi aberto no mês passado, também a pedido da PGR, por conta da viagem dele para os Estados Unidos e de declarações dele públicas ali de que estaria atuando ali nos Estados Unidos junto ao governo de Donald Trump, para que o governo norte-americano aplicasse sanções ali a autoridades do governo brasileiro e, sobretudo, ali a autoridades judiciais. Então, nessa investigação da Polícia Federal que hoje foi colocada em público, né, que foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, disse a polícia ali que a finalidade de Eduardo Bolsonaro viajando para os Estados Unidos, ele se licenciou em maio, né, inclusive, como você disse, já está findando ali o prazo da licença dele. A finalidade dessa viagem foi interferir na ação penal do Supremo contra o núcleo crucial, que tem Jair Bolsonaro como réu, e que Jair Bolsonaro está alinhado com o filho dele nesse objetivo, praticando esses crimes, esses 3 crimes. E a Polícia Federal diz que mesmo com o inquérito aberto contra Eduardo Bolsonaro no mês passado, ele continuou praticando os crimes só não permaneceram, como também se agravaram. E também teve ali o auxílio de Jair Bolsonaro. Então, a Polícia Federal finaliza ali a investigação dela colocando indícios contra Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, dizendo que os dois atuaram de forma dolosa e consciente e de forma ilícita, com essa finalidade de atentar contra o judiciário e a soberania nacional. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Até mais. A partir do que a Janaína explicou, do que a Polícia Federal usou para lançar esse pedido para uso de tornozeleira eletrônica e outras sanções à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou positivamente, que levou à determinação de Alexandre de Moraes, houve a decisão do ministro. Vamos dar uma olhada em alguns trechos para vocês acompanharem o que ele prevê? A Polícia Federal afirmou que o investigado Eduardo Bolsonaro vem atuando ao longo dos últimos meses junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos. Opa, escapou bem na hora que eu estava lendo, dá para segurar aqui, por favor? Senão, Deus não garante que a leitura possa terminar. Aí. Com o intuito de obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado brasileiro, notadamente do Supremo Tribunal Federal, da PGR e da Polícia Federal, sob o argumento de suposta perseguição política contra a organização criminosa denunciada junto à Suprema Corte numa ação penal pelo crime de atentado ao Estado Democrático de Direito e o exercício dos poderes constitucionais no contexto das eleições presidenciais de 2022. O que o ministro está querendo dizer é que, de certa forma, Jair Bolsonaro apoiou então o seu filho Eduardo Bolsonaro para tentar alterar o curso desse processo aqui no país a partir de pressão feita pelos Estados Unidos que resultem em sanções econômicas no país e que, de certa forma, façam que as decisões jurídicas também sejam modificadas a partir do sofrimento, digamos assim, das empresas, dos negócios, de todos os setores que podem ser impactados pela taxação de 50% aqui no país. Então, é por isso que, segundo a Polícia Federal, deveria haver
o acompanhamento de Jair Bolsonaro, com a Procuradoria citando também, Alan Gani, que haveria uma iminência muito grande dele deixar o país diante da manifestação pela condenação dele agora na última terça-feira. Olha só, eu vejo que ele teve várias oportunidades de ter deixado o país e não o fez. Então, me parece que é bastante exagerado. Em relação à atuação do Eduardo Bolsonaro lá fora, é claro que ele agiu de alguma maneira para exercer alguma pressão política, né, o recurso que sobrou para ele, para trazer algum benefício, algum tipo de pressão aqui no judiciário brasileiro. Agora, eu não vejo que o Donald Trump tomou a decisão da tarifa de 50% exclusivamente por esse motivo. É uma questão geopolítica que transcende esse motivo, muito a ver com a aproximação do Brasil a alguns países dos BRICS, principalmente a China, o efeito de substituição do dólar, mas aí o Donald Trump acaba colocando no pacote Jair Bolsonaro porque é conveniente para Donald Trump, mas não que Eduardo Bolsonaro tenha influenciado na decisão do presidente dos Estados Unidos. Não é o que consta nessa determinação do ministro Alexandre de Moraes, que coloca que Eduardo Bolsonaro atuou junto ao governo americano para impor sanções ao Brasil a fim de gerar instabilidade política e econômica. Por conseguinte, o encerramento da mencionada ação penal beneficiaria diretamente seu genitor e financiador, Jair Messias Bolsonaro. Bruno Musa. Bom, eu acho isso também um tremendo do exagero e aí eu tomei o cuidado, já que não é a minha área jurídica, e conversar com diferentes advogados para entender esse ponto de vista. E grande parte coincidiu com aquilo que eu vejo pelo sentido, digamos, prático e óbvio da coisa. Se Jair Bolsonaro esteve lá fora, achar que, por causa de Jair ou Eduardo, Trump submeteria a sua população a um preço mais alto de produtos importantes para eles, como, por exemplo, suco de laranja, a tarifas que encarece o produto internamente, achar que ele faria isso por amor ao Brasil ou porque ele gosta do Jair Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro. Eu acho isso descabido e um despropósito por completo. Então, eu acho que, claro, na peça como está aí, diz uma coisa, na prática é outra. O que vemos e eu levando aqui pelo meu lado até pessoal da coisa, né, de análise, eu quero dizer, fica muito difícil eu conseguir caracterizar que uma pessoa está nos Estados Unidos com o presidente do país mais importante do mundo e ele conseguiria convencê-lo a colocar uma taxa e isso ele estaria jogando contra o seu próprio país, ou seja, fazendo uma ação ao Estado estrangeiro. Eu acho isso realmente descabido. Agora tem uma questão interessante que foi trazida depois da fala de Jair Bolsonaro. O que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, diz é que ele teria confirmado essa tentativa de extorsão ao mencionar que a taxação poderia ser suspensa a partir do momento que se oferecesse a anistia a ele, numa entrevista que ele concedeu nesta quinta-feira. Então o ministro também usa esse trecho, Bruno Musa, como se Bolsonaro tivesse confirmado que essa era a intenção principal que ele depois aponta como motivo ali naquela ação. Como é que você avalia? Eu avalio exatamente como a gente falou aqui. Olha, o Bolsonaro, na minha opinião, ele é um meio para o Trump exercer aquilo que ele quer, pensando no que ele acredita que é melhor para o país dele, sem entrar no mérito em concordar ou não com as tarifas, que eu já me posicionei contra elas, porque eu acho que é um jogo de perde-perde. Mas, quando ele usa o nome do Bolsonaro, é uma mera justificativa para ele poder continuar com o caminho livre para exercer aquilo que ele quer. Veja, a tarifa mínima imposta para grande parte dos países, e ele deixou claro, é de 10%. Então, algo de tarifa seria colocado também ao Brasil. Ele joga para 50%, para se depois ele conseguir reajustar através dos meios que ele citou, cair para 10%, tá tudo bem. Ele vai sair ganhando com esses 10% de tarifas, ganhando sob ponto de vista dele ter conseguido aquilo que ele quer. Se ficar em 50%, ele leva uma taxação ainda maior dentro dos objetivos dele. Então, de novo, eu acho que é muito mais narrativa, a gente tem que saber ler nas entrelinhas. Olha, ele também menciona que as ações de Jair Bolsonaro demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com seu filho, Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas. Você concorda com essa determinação, com essa explicação apontada pelo ministro, hein, Fábio Piperno? Vejam só, Evandro.
Nós somos aqui em três comentaristas, são 2 economistas, eu sou jornalista, o Zé também, e há também uma série de personagens, de outras pessoas, tratando de avaliar todo esse combo de acontecimentos aí dos últimos dias em torno das medidas anunciadas pelo presidente Trump. E, além de todos nós, uma legião de acadêmicos também, expertos nos termos. Então, cada um de nós pode ter uma interpretação diferente em relação a isso. É do jogo, é lícito e é muito bom que seja assim. Agora, há também a parte documental de tudo isso. Por mais que nós todos possamos tecer uma série de hipóteses, há muito do que está escrito e do que tem sido falado. Primeiro, aquela carta da semana passada do presidente Trump, na primeira linha, cita o presidente Bolsonaro. Ontem, ele publicou uma outra mensagem, aliás, diretamente endereçada ao presidente Bolsonaro, também acusando aí, enfim, a perseguição a ele e tal. Hoje, tem uma entrevista do Jason Miller, o assessor dele, dizendo que desse jeito, então, enfim, o Brasil vai ser retaliado, mais ainda. O Steve Bannon tem falado isso toda hora. Os filhos do presidente Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro, dizendo, não, enfim, se eu for lá negociar, se eu tiver anistia, acaba esse negócio. Então, todos esses personagens, por mais divergentes que sejam as nossas interpretações, eles estão dando, sim, um suculento volume probatório que pode, de fato, apoiar esse tipo de decisão. Está escrito. A gente pode tentar imaginar quais foram as motivações do presidente Trump e da família Bolsonaro. Agora, o que a gente não pode negar de forma alguma é o que já está escrito. Então, com base no que está escrito, as autoridades brasileiras tomaram essa decisão. Olha o que eu mencionei para vocês e que foi citada na decisão. Sem qualquer respeito à soberania nacional do povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Poder Judiciário, expressamente confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a justiça brasileira, condicionando o fim da taxação, sanção de Trump, à sua própria anistia. Zé Maria Trindade. Pois é o que eu dizia. Não existe uma prova concreta, ou mesmo um indício muito forte, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro preparava uma fuga. Não havia mesmo. E mais, se ele já tivesse com essa intenção, ele já teria saído do Brasil, que o processo dele, desse primeiro grupo, vai andar rápido demais, né? Mas é que a fala estava muito agressiva, principalmente do deputado Eduardo Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos. E a gente conversa com deputados. E eles até tentaram falar com o Jair Bolsonaro para que o Eduardo Bolsonaro não fosse tão incisivo assim. E alguns desconfiam do resultado disso. Pode ser ao contrário, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento. Porque, veja bem, como é que você vai desafiar, você vai xingar um juiz que vai te julgar? E ele está fazendo isso com o Supremo. O ministro do Supremo não é um ministro do Supremo, ele é o Supremo Tribunal Federal. Essas são as normas, só se houver mudança das normas. E não houve mudança das normas. Então, dentro do PL, já havia uma desconfiança e uma certa divisão nisso. Mas agora a impressão que eu fiquei é de que exageraram, né? Antes até do julgamento. E aí aflorou no partido esse processo. Olha, agora há pouco o PL me mandou aqui uma mensagem muito interessante. O presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente do Senado, que disse que não haveria suspensão dos descansos dos deputados e senadores. O presidente da Câmara disse o seguinte, não vai funcionar e a Câmara vai até fechar. Vão trocar o carpete do Salão Verde, vão trocar o sistema de som das comissões e do plenário principal Ulisses Guimarães, vão fazer reformas no anexo 3 dos gabinetes. Então, eu acho que vai fechar o Congresso Nacional, viu? Vão fazer uma reforma de base ali, vai ficar cheio de pedreiros, homens trabalhando lá com placas para todo lado e o Congresso não vai funcionar. Pelo menos é o ofício aqui assinado pelo presidente da Câmara, viu?
Isso aqui é reforma. Quem disse que o Congresso não ia fazer reformas, aí. É reforma de concreto mesmo. Ô Zé, nesse caso, né, ele fala o seguinte, ó, se vocês quiserem se reunir, vão na sede dos partidos de vocês aí, porque aqui as portas vão se fechar, porque vai ter muita sujeira de obra. Pelo menos agora a gente vai ver homens trabalhando, né? Agora veremos homens trabalhando.